Fala pessoal do Podcast Mão, tudo bem com vocês? Pré-jogo Corinthians e Ceará, Ceará e Corinthians no estádio Castelão. A partir de agora você vai saber tudo sobre esta partida do Corinthians às 8h30 da noite, logo mais em Fortaleza, né? Aliás, uma semana conturbada do Corinthians, o Ceará também não vive um grande momento, o time do Gordiola, o Guto Ferreira, será que o Guto Ferreira seria um bom técnico para o Corinthians? Tem gente que já, inclusive durante as 2 últimas semanas, vem falando no nome do Guto Ferreira, né, que seria um azarão nessa corrida aí para treinar o Timão. Tem um dado interessante falando nisso, antes da gente falar do jogo em si. Aconteceu em 2018. Quem não se lembra, o Corinthians perdeu por 2-1 para o Ceará no Castelão e o Osmar Loz era o técnico do Corinthians, né? E ele foi demitido, depois chegou o Jair Ventura. Só que eu não sei se eu já contei essa história. O Duílio Monteiro Alves, então diretor de futebol do Corinthians, estava lá em Fortaleza e o André Sanches não foi para essa viagem. Sabe como é que o Osmar Loz foi demitido? No intervalo do jogo, ou seja, o Corinthians poderia ter virado o jogo, né, para 3-2, 4-2, enfim. No intervalo do jogo, isso quem me contou estava do lado do Duílio, o Andrés ligou para o Duílio e falou, ó, tá fora, demite o Osmar Loz, não dá mais, não tem como, o time tá jogando, desculpa, vou limpar meu óculos, tá muito sujo aqui, o time não tá jogando nada, enfim, o André Sanches decidiu pela demissão do Osmar Loz no intervalo do jogo entre Ceará e Corinthians em 2018, o Corinthians acabou perdendo por 2-1, né, e a decisão foi comunicada depois do jogo pelo Duílio no vestiário. Mas enfim, hoje é um jogo, infelizmente, né, para o torcedor do Corinthians, da parte de baixo da tabela, né? A gente podia estar falando ali, o Corinthians pode chegar à liderança com essa vitória e tal, mas o Ceará é o 14º colocado e o Corinthians é o 15º. Olha só, estou olhando as duas campanhas, os dois com 15 pontos, o Ceará tem uma vitória a mais, por isso está na frente, 4 vitórias contra 3 do Corinthians. O Ceará tem 3 empates, o Corinthians tem 6 empates, é o time dos empates. E o Ceará tem 7 derrotas, o Corinthians tem 5. O Ceará fez 15 gols, o Corinthians fez 16. O Ceará tomou 20, o Corinthians tomou 18. São 2 times com campanhas muito parecidas, né, no Campeonato Brasileiro. A diferença é que um é o Ceará e o outro é o Corinthians, né? Com todo respeito ao torcedor do Vozão, o Ceará não entra no Campeonato Brasileiro para ganhar, né? Entra para não cair, para tentar uma Sul-Americana. E o Corinthians não entra para estar na 15ª colocação. O Botafogo, que é o 17º, e vai jogar contra o Sport às 6h15. O Botafogo tem 15 pontos. A mesma pontuação do Corinthians. Por que o Corinthians não está na zona de rebaixamento? Porque o Botafogo tem 2 vitórias. O Corinthians tem 3. Uma vitória separa o Corinthians da zona de rebaixamento. Mas enfim, vamos falar do jogo de hoje. Começando pelo Ceará, pelo adversário do Corinthians. Conversei com o meu amigo do jornal O Povo, lá de Fortaleza, né? Sempre é muito bom a gente falar com o cara do local, né, para se informar sobre a equipe, o Gerson Barbosa. O Guto Ferreira não tá com toda a moral assim, apesar do Ceará ter empatado 0-0 com o Atlético Paranaense em Curitiba. Podia ter vencido o último jogo, mas conseguiu um empate. O Atlético Paranaense que também, né, só tá vivendo de famas de campeonatos passados, né, porque tá com os mesmos 15 pontos que o Corinthians e que o Ceará. Tá mal no campeonato. Mesmo assim é difícil empatar lá em Curitiba e o Ceará vem desse empate. O Charles, volante, vai voltar. Ele estava cumprindo suspensão contra o Atlético Paranaense, a grande novidade, né, do time do Gordiola. E o Samuel Xavier, que para mim é um bom jogador, ele tá fora por causa de um desconforto muscular. Então o meu amigo lá do jornal O Povo, Gabriel, ele disse que o time do Ceará deve entrar em campo com o Fernando Praz. Eu estou lendo aqui porque ele me passou aqui por WhatsApp. Fernando Praz, o Eduardo,
na vaga do Samuel Xavier. Pode ser que o Samuel Xavier jogue, mas é muito difícil. O Thiago, Luiz Otávio, que para mim é um bom zagueiro, e o Bruno Pacheco. Charles, Fabinho, Sobral e Vina, Leandro Carvalho e Rafael Sobis, que um dia poderia ter vestido a camisa do Corinthians. Mano Menezes, eu lembro que pediu a contratação do Rafael Sobis em 2014, quando o Mano Menezes era técnico do Corinthians. O Rafael Sobis, se eu não me engano, estava no México. Se eu não me engano, tá? Eu lembro que o Mano Menezes pediu a contratação, o Rafael Sobis pediu, sei lá, 1,5 milhão de reais, um negócio que era absurdo na época. E aí tinha um jogador na base do Corinthians que não tinha tido chance ainda, tinha disputado a Copa São Paulo, tinha subido para os profissionais, mas tinha poucas chances entre os titulares. Um tal de Malcom, né? Daí o Mano Menezes, sem o Rafael Sobis, teve que escalar o Malcom, que, né, tô brincando, é o Malcom que todo mundo conheceu depois, que hoje o torcedor corintiano tem uma saudade danada, né? Campeão brasileiro em 2015, foi pro Barcelona, futebol chinês, enfim, foi ganhar dinheiro lá no futebol do exterior, futebol francês, né? Onde que tá o Malcom hoje? Tá na China? Acho que tá na China, né? Enfim, vamos ao Corinthians, o timão do Diego Coelho, ainda técnico interino Diego Coelho. Eu mantenho a informação que foi passada aqui no podcast Timão desde quarta-feira, que o André Sanches está negociando com o treinador, tá? Ele estabeleceu um salário não mais de R$1 milhão por mês, se eu não me engano 700 mil por mês ele quer gastar com o treinador. Com o Thiago Nunes ele gastava 700 mil com a comissão técnica toda do Thiago Nunes. Com o Fábio Carille ele gastava isso só com o Fábio Carille. Então ele quer pagar o máximo, né, salário possível, o que pagava o Fábio Carille quando o Carille estava no Corinthians, cerca de 700 mil reais. Mas a comissão vai dar 1 milhão mais ou menos por mês, é o máximo que o Andrés quer gastar, até porque ele não será o presidente do Corinthians a partir do ano que vem. Tá difícil, tem gente com quem eu conversei lá dentro do Corinthians que diz que tem treinador que não ganhava 300 mil reais no último clube, que quando recebe ligação do Corinthians pede 1,5 milhão por mês. Né? Não vou julgar os profissionais, os treinadores, até porque primeiro que é o Corinthians, né? Depois é uma bomba que o cara vai assumir, né? Tem gente que acha, pô, legal, porque o cara vai assumir o Corinthians, pior que tá, impossível, qualquer coisa que melhorar o cara vai sair como herói, mas eu não acho. Né? O Corinthians está na 15ª colocação. Se terminar o Campeonato Brasileiro na 10ª colocação, o cara não vai sair como herói. Então vai ter que dar jeito nesse time. É um trabalho muito difícil, com muita responsabilidade. Não estou julgando nem defendendo, tá? Quem pede 1,5 milhão de reais, sei lá. Mas enfim, é a explicação porque o presidente André Sanches ainda não conseguiu contratar um treinador. Ele queria ter contratado já na quarta-feira, para o cara treinar o Corinthians na quinta. Na quinta eu liguei para uma pessoa no Corinthians, na quinta-feira, um dia depois da partida contra o Santos, e falei, vocês acham que dá para anunciar um treinador hoje ainda? O cara com quem eu conversei falou, dá tempo, já tá tudo certo, se acertar a gente anuncia hoje, o cara já aparece para treinar amanhã, que seria sexta, né? E para já estar à disposição para treinar o time, para comandar o time na partida contra o Ceará. Essa era a intenção do André Sanches já na quarta-feira. Tentou na quinta, não conseguiu, tentou na sexta, não conseguiu, tentou ontem, não conseguiu. A intenção depois era que o treinador tivesse nas tribunas do Estádio Castelão, acompanhasse a equipe para assumir na segunda-feira, mas a situação está difícil. Nomes, né? Além do Guardiola aí, do Gordiola, que eu já falei, são os nomes que são especulados por todos, Dorival Júnior, Dunga, eu falei com o pessoal do Diego Aguirre, é muito difícil que o Aguirre seja treinador do Corinthians, aceite esse trabalho, não estou dizendo que é impossível, mas o Dunga e o Dorival são os principais nomes. O Dunga tinha falado para mim na quinta-feira que não tinha recebido ligação nenhuma, o Dorival falou na sexta-feira que não recebeu ligação nenhuma, mas estranho seria se eles falassem, né, que estão negociando. A questão está sendo negociado, tá? Salário, tempo de contrato. O Andrés não tem um alvo só, ele tem plano A, B e C, tá? Ninguém sabe qual que é o plano A, ninguém sabe. Se você for ver todos os setoristas do Corinthians, ninguém deu o nome.
Tá? Isso não é vergonha nenhuma, porque a gente tenta dar informação com responsabilidade. Se você procurar aí os arrobas na internet, já deram um monte de nome aí. Eu, por exemplo, como setorista do Corinthians há 11 anos, eu só dou um nome se eu tiver certeza, se eu tiver confirmado com 2, 3, 4 fontes, pô, é esse o nome com quem o Andrés está conversando. Conversei com todo mundo, tem gente que convive com o Andrés que não sabe quem é o plano A. Tá? Tem gente que convive diariamente com o Andrés, que entra na sala do presidente do Corinthians, senta na mesa lá, conversa com ele, que me falou: eu não sei qual é o plano A. Eu sei que já conversou com o Dorival, que já conversou com o Dunga, já conversou com esses caras todos. Tinha um outro nome, estou me esquecendo, tinha um terceiro nome que essa pessoa me falou que o Andrés já tinha conversado. O Andrés não, representantes, né? São sempre representantes. O Andrés não liga pro cara. Até por isso o Dorival, o Dunga, não necessariamente mentiram, né? Não conversei com o Andrés. Eles conversam com representantes, né? Hoje é tudo feito por terceiros. Tinha um outro nome. Se eu me lembrar até o final do vídeo eu falo. Mas Dorival e Dunga, é certo que representantes entraram em contato com esses caras. Mas, enfim, eu estava explicando, né, que a gente não está passando um nome porque o Andrés está mantendo muito mistério sobre o plano A. Tá? Mas essa pessoa com quem eu conversei disse que sim, já conversou com A, B e C. E quem aceitar ganhar o que o Corinthians está querendo pagar e o tempo de contrato, que é só até o final de 2021, 1 ano e 3 meses, né, 2 meses e pouquinho de contrato, assume o Corinthians, tá bom? Pode acontecer a qualquer momento, inclusive hoje ainda. O provável Corinthians, ainda sem o Otero e o Cantídio, né, que estão nas seleções, sem o Danilo Avelar, que rompeu o ligamento. O Corinthians só tem o Bruno Mendes, além do Gil, teve que chamar o Marlon de volta, o Marlon que era reserva no Cruzeiro, que está brigando para não ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Marlon perdeu a vaga, sabe para quem no Cruzeiro? Para o Manuel. Vocês lembram do grande Manuel, zagueirão Manuel, chegou lá no Cruzeiro, colocou o Marlon na reserva, vestiu a faixa de capitão do Cruzeiro. O Cruzeiro que tá bem, tá na antepenúltima colocação da Série B. E o Marlon era reserva lá, mas o Corinthians chamou de volta porque não tinha zagueiro. Né? Olha o planejamento da diretoria. Mas enfim, o Marlon vai ficar na reserva e o Corinthians deve entrar em campo com Cássio, com Fagner, com Bruno Mendes, com Gil e o Lucas Piton. Chance para o uruguaio Bruno Mendes, finalmente, né? E tem uma sequência de jogos, até porque eu acho que ele não vai perder a vaga para o Marlon. O Gabriel e o Rony foram os dois que treinaram. Aí a dúvida se começa o Luan, o Mantuan, ou se um desses sai para a entrada do Casares. Na minha opinião, começam o Luan e o Mantuan, porque o Casares ainda não está 100% para jogar os 90 minutos. Mas, de repente, o Coelho, né, que está com a cabeça prêmio, pode resolver colocar o Casares para tirar antes também. Né? Ele entra e sai no intervalo, em vez dele entrar no intervalo. Né? Pode ser que o Coelho faça essa opção. Mas se ele mantiver o pensamento, Casares que não está com 100% da forma física, deve começar no banco para entrar durante o jogo e devem jogar o Luan e o Mantuan com o Léo Natel. A chance do Gustavo Mosquito para mim é pequena, deve começar o Léo Natel e o Jô, que não vive grande fase no comando de ataque. Vou repetir o time: Cássio, Fagner, Gil, Bruno Mendes, Lucas Piton, Gabriel, Rony, Luan, Mantuan, Léo Natel e Jô. Esse deve ser o Corinthians. Deixa eu olhar a arbitragem aqui, porque é importante, né? O sujeito do apito. Deixa eu ver, quem apita o jogo hoje no Estádio Castelão será o fortão Anderson Daronco. O árbitro de vídeo será o Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Jogo que começa logo mais às 8h30 da noite no Estádio Castelão. Vamos torcer para que o Corinthians vença e fuja desse perigo aí de entrar na zona de rebaixamento, né, que está lutando já há algumas rodadas para fugir dessa zona perigosa, e que já a gente não quer o mal de nenhum profissional, mas já que o Andrés já decidiu que o Coelho vai sair, que consiga rápido contratar um treinador para tentar tirar o Corinthians dessa situação. Beleza, pessoal? Se inscreve aí no podcast Timão,
no canal. Depois tem pós-jogo ao vivo, tá? A gente vai fazer o pós-jogo ao vivo. Esse pré-jogo de hoje foi gravado, mas o pós-jogo vai ser ao vivo para você que acompanha o canal, você que é seguidor do nosso canal, vai ter toda a liberdade aí para expressar ou alegria, raiva, xingar, elogiar, eleger os melhores, os piores do Corinthians, enfim, no pós-jogo, porque o pós-jogo é um espaço para você dar aí a sua opinião, para você desabafar, tá bom? Então por isso que é legal o pós-jogo aqui do podcast Mão. Vai ter muita mensagem aí na tela depois que o Daroncão apitar o final de Ceará e Corinthians por essa 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um abração, se inscreve aí, se inscreve no canal, hein, galera. Um abraço.